Fala galera, tudo bem? Como é que vocês estão? Vamos começar mais um episódio do nosso podcast, o Bora Correr Galera Podcast. E aí Álvaro, tudo bem? Eu tava com saudade de você. Tava nada. Então, Tava mesmo não vou mentir. Bom dia, né? Boa tarde, boa noite. noite. Um prazer estar aqui novamente diante dessa celebridade do mundo das corridas, de Deco Nonato. O cara é muito famoso isso. E aí Deco, tudo bem? Opa, bom dia, boa tarde, boa noite. Aprendeu. Já levei dois esporros por causa desse negócio. Tem que aprender, né? Alguma coisa, né? Primeiro, obrigado, é muito grato estar aqui e eu só agradeço a oportunidade de falar um pouquinho do que a gente gosta, né? E a gente gosta de verdade, né, bicho? Ô, rapaz. Eita, negocinho bom é o tal da corrida. Né? E o tema de hoje vai ser o seguinte, ó. A evolução do mercado de corrida. Né? Porque a gente está acompanhando e vem mudando bastante, Deco que o diga. Né? Mas antes, eu queria pedir para você já deixar o like, cara. Se inscreve no canal e você que está nos ouvindo em todas as plataformas de podcast, classifica o nosso podcast, tá? Clica naquela estrelinha, porque aí você está dizendo que é um conteúdo muito bacana. Deco, para começar, quem é Deco? Bom, Deco é um educador físico, né? Que sempre praticou atividade física, sempre pensou muito em movimento, em se mexer. E desde criança sempre tive essa intenção de trabalhar onde eu estou, né? Com atividade física, incentivando a prática e desenvolvendo projetos onde eu sempre participei como atleta, não digo profissional, que a gente brinca um pouquinho na adolescência, mas sempre buscando ali um pouquinho de rendimento, né? Pessoal, claro. E aí fui vendo a oportunidade de ir desenvolvendo projetos bacanas, legal, e trabalhando, e aqui estou, né, com mais de 20 anos aí de projetos e de eventos, e principalmente corrida de rua, que é uma crescente absurda, né, e graças a Deus eu amo, adoro, e todos os esportes que eu pratiquei, a corrida estava envolvida. Né? Então, o Deco é essa pessoa que está a vida toda dentro do esporte, mergulhado no esporte, de um lado como atleta ou do outro nos bastidores como organização, staff, todos os pré-requisitos eu participei, graças a Deus. Ou seja, sempre em movimento, não Sempre importa em como, movimento, né? Não importa como. É muito bacana a gente trazer esse tema, foi um tema que eu e Álvaro vinha discutindo. A gente até conversou um pouco antes de começar a gravar, porque o mercado, obviamente, evoluiu muito. Né? Recife, quando se trata de mercado de corrida, é o terceiro polo de corrida do Brasil. Então, por isso que eu não falo em relação a eventos de corrida, eu falo a consumo de corrida. Seja o evento, seja um acessório, seja o que for. Né? E isso é muito bacana porque existe muito aquela parada do Sudeste e Sul. Né? Óbvio que São Paulo é o mercado, né? Depois vem Rio, depois vem Recife. E o que eu mais curto, Deco, disso tudo é que quando eu viajo com alguma marca para fazer algum trabalho, a gente vê o reconhecimento lá fora do mercado. Por quê? Porque a gente lida com muita gente de comercial, de marca, de marketing, de trade, de tudo. E a galera sempre fala, né? Caramba, Recife é muito bom. Vou só dar um exemplo para vocês poderem entender o que eu estou falando. Um exemplo, teve o Bota para Correr, que foi em Milagres, mas teve o treinão aqui. Teve o Bota para Correr do Conde, que é na Paraíba, mas o treinão foi aqui. Isso não é à toa. Isso. Ô Deco, fala um pouco pra gente assim. Você já falou que é educador físico, né? E quando o Deco começou lá atrás? Álvaro já tá rindo. Acompanhou Álvaro, muito. Álvaro muito. é impressionante. A questão é o seguinte, um dos privilégios, privilégio de estar muito tempo no mercado e correndo é que eu costumo dizer que quase todo mundo que começou com corrida, tá certo? Então eu estou presente, porque eu me lembro da primeira grade, eu esqueci o nome, a grade é aquele que é do grade, do pórtico, primeiro que Deco comprou. Então a gente olhou assim, era na academia que ele tinha. A gente fazia a aula de bike e aí, de repente, a gente deixou de fazer a aula de bike neste ambiente porque ele começou a armazenar negócio. E eu olhava assim e disse, esse cara está comprando o quê? Eu não sabia nem o que era. Então, além de ter sido o primeiro aluno da academia dele,
né? Aluno número 1. Isso. Aluno, Isso. É isso mesmo. aluno número 1. Eu nem pagava, né? Ainda tinha isso. E foi quando eu comecei a ver Deco lá no início, lá muito no comecinho, comprando a primeira grade, o primeiro cone. E aí é com ele agora para saber no que ele se tornou e onde ele consegue atuar, né? Pois é. Você falou um item bem interessante. 2010, quando a gente tinha academia, né? E a gente inventou, né, de fazer a corrida noturna da academia, em comemoração de 1 ano da academia. Botamos 1.200 pessoas inscritas numa rua, no primeiro, numa rua que, assim, era estreita, tinha igreja e tal. Fechamos a rua. A gente tirou as máquinas do salão de musculação, botou luz. Eu me lembro bem dessa coisa. Foi uma festa. Eu contei, você não estava lembrado, mas agora eu estou lembrado. A gente tirou as máquinas, botou jogo de luz, botou um DJ, um coquetel sem álcool, deixou a área de estacionamento para o pessoal largar e tal, e fechou a rua do número de pessoas, porque foram 1.200 inscritas, fora o pessoal que acompanhou e tal. 2024, né, 14 anos atrás. Né, e aí foi, de fato, o período que eu comecei a comprar os equipamentos. Mas antes disso, a gente já estava envolvido nos projetos, trabalhando como staff, aos pouquinhos coordenador, e aí líder dos setores e tal. E aí hoje a gente trabalha assim de uma forma bem ampla, né, desenvolvendo os projetos, e ao ponto que o mercado de esportes em si cresceu absurdamente, não só a corrida. Hoje eu digo que a corrida é o esporte número 1 do mundo, né, em número de adeptos, porque a mulher, entre mulheres e homens, né, o futebol é unanimidade praticamente o homem. Né? A corrida de rua não, eu posso dizer que é meio a meio. Então a quantidade de mulheres superaram o universo do futebol. Então a gente pode considerar que a corrida de rua é o esporte número 1 em termos de praticantes. Né? Então assim, a gente vê a crescente é mais de 30% ao ano de crescente em número de adeptos, de investimentos de várias marcas esportivas, de desenvolvimento de tecnologias e tal. Eu lembro o relógio que marcava GPS, que antigamente você tinha o GPS de mão, né, e as pessoas navegavam por ele e tal. Ele simplesmente botou uma pulseira e disse assim, esse é o relógio mas há muitos anos atrás. Então assim, que a gente olha assim, há muitos anos atrás, mas são 20 anos só, que é muito pouco para o mercado. Né? A evolução da tecnologia ela vai crescer absurdamente. 20 anos de tecnologia é um tempo gigante, mas ao mesmo tempo é um tempo muito próximo da gente. Né? Aqui, quanto tempo? Né? Então... Olha o que Deco falou em relação ao futebol. A gente trouxe Ismael, que ele é técnico paralímpico, né? Sim. E Ismael frisou uma coisa muito importante. Ele disse assim, ele citou alguns exemplos de esporte que são esportes espetáculo. Sim. Como o futebol, como o basquete, a NBA, vôlei. E a corrida, ela não é um esporte espetáculo, principalmente na área dele, que é a Paralimpíada. Eu acho que hoje a gente comemora muito uma transmissão de uma corrida. Porque quando a gente imaginar isso lá atrás, óbvio que existia tipo São Silvestre, né? Mas porque a Globo que patrocinava na época. A gente conta até nos dedos algumas provas que antigamente... não era só ter a transmissão, era a força que tinha aquele evento perante a mídia. Sim. Porque, tipo, hoje a gente que é corredor, quando, sei lá, uma major, a gente para em casa para assistir. E eu acho que a gente não tinha essa percepção antigamente, dizer assim, meu programa hoje vai ser o quê? Não, meu programa hoje é assistir a corrida, velho. A gente faz isso com o futebol, com Fórmula 1, com basquete, com futebol americano. Isso. Né? E a gente não via essa crescente para a corrida. Óbvio que hoje tiveram alguns adventos, não sei se vocês concordam, mas tipo, relógio, GPS de todos os modelos, tênis com placa de todos, todo aquele doping tecnológico. Sim. Que a gente até gosta, obviamente. Quem não gosta de um relógio bom? Quem não gosta isso é normal, né? Mas será que sofreu uma carga maior de mudança de mercado de corrida por conta disso? A visão de vocês em relação a isso, acha que isso influencia?
ou não, ou realmente iria 1 hora a corrida ia chegar como o Deco falou? Vê só, Deco, a gente já conversou muito sobre corrida aí, Deco. Muito, muito lá atrás. Foi né? nada. Não, mas assim, mas não é corrida enquanto corredor, é enquanto mercado mesmo. Porque Muito até mercado. com o advento e com. Estávamos no início do Corre 10. A gente Isso estava quer dizer, junto. o próprio Corre 10. O próprio Corre 10. O próprio Corre 10 ele começou. Quantos anos? 2011 a primeira corrida. Aí. A primeira corrida que a gente fez foi a corrida da Powerade, que até hoje eu digo que o Sistema Jornal do Comércio... Era da TV Jornal, né? Telejornal teve muita coragem, porque a gente colocou o site no ar e já teve a inscrição com pagamento e, graças a Deus, não teve nenhum problema. Mas o que a gente dizia é o seguinte, né? A gente conversava... aquilo que está acontecendo lá fora, um dia vai chegar aqui, no Brasil. Isso. A gente dizia isso direto. E a história da corrida de rua é interessante, é que é um esporte que, diferentemente do esporte espetáculo, você paga para participar. As pessoas falam de custo de corrida, depois eu vou falar com o Deco sobre custo de corrida. Você paga, no futebol você paga para assistir. Na corrida você paga para participar, você faz parte do evento. Então, eu acho que é uma das grandes coisas que faz com que a corrida seja esse esporte gigantesco e que as pessoas realmente se identificam e participam. E aí essa participação começou a ficar gigantesca. Isso. Fora do Brasil, e haja visto o que está acontecendo com a Maratona do Rio agora, né? E aí é com o Deco. Inclusive, esse negócio de participar, uma das estratégias, né, do Tour de France, que é uma prova de ciclismo mundialmente conhecida, né? Entre as etapas, ela abre a edição para o mesmo percurso para o amador. E as Olimpíadas já vêm sondando a possibilidade da maratona nas Olimpíadas. Isso. Numa semana antes ou depois e tal, está se estudando em os atletas amadores poderem participar do próprio evento. Paris esse ano Paris vai ser assim. Já confirmou? Já confirmou. Marinês, que é amiga nossa, vai fazer, vai largar a maratona, vai ter a maratona oficial e depois vai abrir a maratona para os 40 mil pessoas. Os amadores. Isso. Aí tem uma série de critérios para pré-requisitos. Uma pontuação, comprovar tempo, enfim. Eu não sei de fato. É um programa que você tem que atingir uma quantidade de pontos. Exatamente. Não é tipo, eu quero ir, vou lá e me inscrevo. Não é assim. Então, isso só faz aumentar a adesão. Porque o futebol dificilmente a gente vai conseguir. E outra, só são apenas 10, 11 com goleiro. Né? Então, a corrida não tem limite. Teve uma de Dubai, absurdamente... 226 mil pessoas participando. Correndo nas ruas de Dubai. Então, assim, onde vai parar? Não sei. Eu sei que ainda vai crescer. Muito. Vai crescer. E eu estava conversando com o Deco, ele disse que queria colocar só as grades nesse evento. Só os cones. Eu quero ser contratado dos cones desse evento. A gente pensa que não, mas por muito pouco... A gente vai em eventos aqui na região, no Brasil e tal, são quilômetros de grade. Quilômetros. E cada grade tem 2 metros. Aí vocês calculam. Não, o ano passado, no Rio de Janeiro, eu tirei uma foto e mandei para eles. Deco, olha para aqui. Eram dezenas, centenas de grades. Isso. Milhares. Milhares de grades. Entendesse? Então, o esporte está numa crescente absurda. E como tu vê, Deco, aquele camarada que a gente fazia inscrição, que a primeira corrida daqui ia ter chip foi a das Pontes. Isso. E hoje em dia, a CS Sport, né, que é a empresa que Deco, né, faz parte, como é que Deco está planejando, imaginando os eventos de corrida daqui para frente? Deco, deixa eu só fazer um parêntese. Quando tu responder essa pergunta de Álvaro, assim que tu responder, tenta fazer um guincho ou um laço com um exemplo. A primeira, eu não vou dizer nem essa primeira que você falou, mas tipo uma corrida tua mais madura, sim, de 10 anos atrás, com isso que Álvaro está falando de hoje. Sim. Então, na corrida das Pontes, hoje a gente está no 18º. 19ª. Vai para a 19ª, né? Que aí vai ser esse ano. Ou seja, a Corporissano tem mais ou menos 20 anos. Então, desde aquela época, eu trabalho nos bastidores dessas provas, como staff e recolhendo os copos. De todos os setores eu trabalhei. Porque eu dizia assim, eu preciso entender o que é que se passa em todos os segmentos do projeto Corrida de Rua para conseguir ter a noção de um dia, talvez, liderar ou ser diretor de prova. Então,
há 20 anos atrás, eu comecei a avaliar e estudar essas possibilidades, né, da crescente de uma corrida de rua. Isso, inclusive, eu até abro um parênteses aqui, foi em virtude de um aluno personal, Açoeiro Guerra, uma pessoa que me incentivou muito há muitos anos atrás. Eu conheço ele, tem uma história para contar dele depois. Que ele viajava muito. E aí tinha algumas coisas, executivo que viajava e tal. E aí ele começou a dizer assim, Deco, dá uma olhada em corrida de rua, já que tu gosta de praticar e correr, e vê o que é que o mercado está lá fora. E aí eu disse, pois bem, aí eu comecei a avaliar e tal. Desde lá eu comecei a observar que realmente corrida de rua não tinha mais volta. Ou seja, era crescente. E aí a crescente no aspecto de, número de adeptos, vai gerar uma população muito grande, número de corredores, e vai haver uma necessidade das pessoas socializarem em algum tipo de evento. Evento este que tem de diversas magnitudes, né? Temáticos, de confraternização, de amigos, de competição, empresarial. Então, tem várias possibilidades. E aí eu comecei a participar, me envolver nisso aí. E vi que, para mim, seria um grande negócio que, de fato, eu começava a me envolver. E aí foi onde eu disse, não, preciso investir e direcionar, me dedicar a isso aí. Foi quando eu comecei a comprar a grade, comecei a comprar um pórticozinho inflável, a cronometragem. Aí isso se tornou um negócio tão bom no aspecto de desenvolvimento de projetos, porque o mercado continuou crescendo e não vai parar de crescer. A gente acha que chegou num patamar, é absurdo, é muita gente. Não. Cada vez mais a gente se surpreende. Dubai foi um absurdo. Haja vista, Deco, que as corridas aqui em Recife no ano passado, todas as corridas elas esgotaram as inscrições. Isso. Foi assim com a corrida FPS, foi assim com a Nassau, foi as grandes corridas, né? Mais de 140 corridas o ano passado aqui. Em Pernambuco? Em Pernambuco, oficiais pela federação. Hoje a gente está já cadastrada no calendário mais de 70. Já confirmadas para Pernambuco. Isso eu falei com o presidente da federação, no qual eu coloquei algumas datas, onde a gente vai estar organizando também. Mas hoje a gente tem mais de 70 corridas confirmadas em 2024 para Pernambuco. E estamos em janeiro, né? Estamos em janeiro. Ô Deco, tu levantou esse número agora do ano passado. Você lembra mais ou menos o número antes da pandemia? Em torno de 100. 100 a 120, lembra? Ou seja, ano passado 100 e... Olha, se não me fala melhor, a memória é 170. Percentualmente falando. É um percentual grande, mas o que um mais, percentual muito grande. O que mais importa também, que impacta, é que essas próprias corridas cresceram em número de participantes. Sim. Em número de participantes. Então, como a gente sempre disse, é um caminho sem volta. A gente dizia, vai chegar aqui. A gente dizia Brasil, né? Isso. Então, como eu estava falando, o Rio de Janeiro, para você fazer a inscrição no Rio de Janeiro, está uma verdadeira guerra. E aí o pessoal até me pergunta, Deco, será que isso é jogo de marketing? Eu disse, não é jogo de marketing. A gente tem, a última vez que eu vi uma estatísticazinha sobre isso, o número de novos adeptos era 30%. Né? Ou seja, todo ano 30%, só que 30% de 1.000 é uma coisa, 30% de 10.000 é outra coisa, 30% de 100.000, os números multiplicam de uma forma que a gente não consegue ter parâmetro. E quais são os medidores, vamos dizer assim? São as próprias plataformas, né? Corre 10, onde ele tem novos cadastros, ou seja, novos CPFs. E isso vem crescendo absurdamente. Então a gente tem como medir, sim, porque as plataformas ele tem, no final de 2023, 2022 eu tinha, sei lá, um mail de 50.000, em 2023 eu tenho um mail de 70.000 novas pessoas, ou seja, 20.000 novas pessoas a mais. Então tem como medir. Só uma parte, Deco. Inclusive, é impressionante. Esta semana, hoje é terça-feira, não é isso? De sábado para cá, eu fui abordado por 4 pessoas diferentes, dizendo assim, hoje no elevador, estava correndo, não foi? Eu vou começar a correr. Eu parei para comprar um refrigerante, um pão de queijo, uma amiga me disse, eu vou começar a correr. O que é que eu faço para começar a correr? Aí a primeira coisa que eu digo, procure uma assessoria esportiva. Né? Procure um profissional que lhe indique. Então, o mercado de corrida está, graças a Deus, isso está uma coisa, né, crescente. Aí, quando a gente chama a Deco para cá, a gente fala assim, poxa, né, o que é que está por vir? Tá certo? Como tu acha, tá certo, que este mercado
que está cada vez mais exigente, vai exigir mais dos organizadores. O que é que tu prepara para isso? O que é que tu espera? Antes de Deco falar, aproveitar o gancho que vocês fizeram do Corre 10, bora falar do Corre 10, né? Bota o Corre 10 aí, Luke, porque o Corre 10 é o maior site do Norte e Nordeste, né, de inscrição de corrida, não só de corrida, de outros eventos também, onde conta com um banco de atletas de mais de 60 mil atletas. Então, você quer fazer seu evento... Aproveitando, 70 mil. Mais Desculpa, 70 mil. Perdão. Porque você Deco não me me deu falou, mais 10 mil aí, Deco falou. 70 mil. mais de 70 mil atletas. Então, você quer fazer sua corrida, quer fazer qualquer evento, entra lá no corre10.com.br, cadastra seu evento, que eu tenho certeza que vai ser um sucesso. Manda, Deco, pode continuar. E aí, falando dessa crescente, né, das corridas e dos parâmetros, né, a gente tem hoje, em média, pouco menos de 30% da população ativa. Então, estou considerando que eu ainda tenho 70% da nossa população para ser um grande candidato a entrar nessa modalidade de corrida. Então, eu só tenho 30%, não chega nem a 30%. Tem muito mercado Muito, ainda. mas muito mesmo. É um esporte relativamente fácil, democrático, né? Você não precisa de grandes coisas. Eu digo que é um esporte natural. Você não precisa de muito gesto técnico para ir lá e correr. Rapaz, essa parte foi boa, dá para tu repetir, porque isso a gente vai fazer. Né? A gente vai fazer, né? Depois A gente vai fazer o corre. Fazer o corre. Aí você não precisa. Não, dá para repetir. A corrida é um gesto natural. Pode fazer isso. Não, mas falando sério, a gente tem duas modalidades da corrida: a corrida técnica e a corrida natural. Hoje, a corrida natural é a que cresce. É o recreativo. Ela simplesmente. A gente nasce, engateia, anda e corre. Essa corrida é o que se pratica hoje, que há muitos anos atrás, um médico americano, Cooper, e aí ele falou que a corrida, por isso que é o Cooper, né? A corrida recreativa voltada para a saúde, né? A corrida bem leve, que é o natural, era importante para manter a saúde. Isso foi há muitos anos atrás, esse incentivo, por isso que é o nome Cooper, que vem do nome dele, sobrenome dele, né? E aí, essa corrida é o que se pratica. Quando a gente fala de desempenho, de fato, dos atletas, de rendimento e tal, aí entra mais o gesto técnico. Mas, mesmo assim, ainda se fala que as adaptações ao longo do crescimento da própria pessoa, ou seja, 20 anos, 10 anos, 30 anos da vida dele, ele vai adquirindo algumas adaptações na formação fisiológica. E algumas pessoas sofrem algumas formações e adquirem padrões de movimento que pode ser que aquilo ali seja o melhor desempenho para ele. Né? Então, a gente diz assim, o Usain Bolt, ele tinha uma característica diferente, que é uma curva de crescimento diferente de todos os outros atletas de velocista. Mas é um fenômeno. E se estudou ele, e aí viu que o padrão de movimento de uma largada dele era lenta, mas era um desempenho espetacular do meio para o fim. Então, é um padrão que você vai adquirindo uma característica de um atleta. Há muitos anos atrás, era uma característica bem... Eu lembro bem, Marcia Narlock. Era um atleta, uma grande corredora, campeã. Ela corria com os braços encolhidos e o pescoço troncho. Mas uma grande corredora. Então, assim, se você tentasse corrigir ela, pode ser que ela não conseguisse ter bons desempenhos ao longo da carreira dela, mas manteve essas adaptações e apenas incentivou e desempenhou muito bem para isso. Então, assim, não é só o gesto técnico, mas é o gesto dos padrões de movimento com o desenvolvimento das melhores desempenhos. Isso é assim, não nessa questão técnica, mas essa questão do mercado é tão absurda, tá certo, que eu tenho em casa, tá certo? Eide foi quem me colocou nessa história de corrida, né? Aquela que não reclama de manhã cedo. Ela vai me ouvir, ela não reclama, né? Ela não reclama, e hoje em dia eu tenho cinco atletas dentro de casa. Quando a inscrição é pelo Corre 10, ainda consigo uma coisa, mas como eu patrocino, né, e insisto, são 5 pessoas para se inscrever. Isso. Tá certo? Então, 5 pessoas consumindo tênis. Tá certo? Todos eles com relógio, comprar todos os relógios. Tá certo? Então, e esse é um mercado que está chegando. É porque, assim, como o Deco falou,
é um movimento natural do ser humano. Isso. A corrida. Eu gostei disso. Gostou? Eu vou falar isso para todo mundo agora. É um movimento natural Porra, do que ser é um movimento natural do ser humano. A pessoa exatamente. nasce, É isso mesmo. nasce, engatinha, anda e corre. E corre. Porra. É um movimento natural. Só que a parte recreacional, que é o que cresce absurdamente, né? Ela começa até com os padrões de internet. Isso aí. Que isso é onde influencia em tudo, seja pro bom caminho ou pro caminho ruim. Começa a te impor padrões. Isso. E que às vezes para você se sentir incluído, você tem que adquirir tal relógio, tal tênis, entrar em tal assessoria. De ter tal corpo. De ter tal... Que isso para mim... Mas eu tô dizendo isso porque isso bate na gente. Isso bate na gente. Porque, Isso. tipo, eu não tenho corpo de corredor, você não tem corpo de corredor. Ah, mas se for pelo julgamento da internet, a gente nem correria. Não Isso. tava correndo. Exatamente. Né? Por quê? Até técnica. Sim. Como o Deco falou, que a atleta corre com o braço curto e o pescoço inclinado. tronco, Kosgei, que foi campeão, acho que as duas últimas, a penúltima Major e a antepenúltima, acho. E ganhou o São Silvestre também. Se eu não lembro agora o nome dela. Acho que é esse mesmo. Brigitte Kosgei, eu acho. Ela corre cruzando o braço. Isso. E ela, se eu não me engano, ela tem valgo. Uhum. Né? Então, tipo... Fora do padrão, né? Total. A última corredora agora, eu não... Porque de nome eu sou péssimo. Teve uma corredora agora que ela ganhou a maratona, que ela parou. Tava sentindo uma dor. Vocês lembram disso? Não. Ela fez um movimento... Ela, no meio da corrida, ela parou. Sentiu uma dor no quadril. Fez um movimento e continuou. Mais na frente, ela parou. Alongou. Puxou a perna. Lembra disso? Isso. Ela puxou a perna. Então, tipo, velho, isso acontece. Isso. E o que eu acho mais bacana é essa parte natural. Não é aquela parte mecanizada que tem que ser. Só que, como eu falei, o tribunal da internet está aí para nos julgar. Porque se você... Pronto, até uma amiga nossa postou uma foto que ela corre um pouco... Até parecida com você, ela corre com o braço... Aberto. Um pouco aberto. E a pessoa estava lá dizendo... Fulana, encolhe o braço que teu braço precisa descansar. Meu amigo, arrume o que fazer. Não, isso, né? Isso é engraçado porque, por exemplo, como eu treinei com treino e treino com Deco esse tempo todinho, né? E aí, durante muito tempo, Deco dizia, tu corre com o braço aberto. Isso. E ele vai ficar aberto e não tem como eu fechar o braço. Então não adianta eu ficar forçando. É feito falar mais uma vez aí, ele corre de um jeito que é o jeito dela. Uhum. Então, diante, né, dessas questões, aí entra também o treinador Deco, né? O treinador de corrida Deco. Né? Então, Deco, como é que tu imagina que esses teus alunos, tá certo, que estão entrando no mercado de corrida, tu recebe aluno direto. Sim. Tá certo? Sim. E as pessoas já querem o quê? Se inscrever numa prova. O que é que tu acha dessa ansiedade da galera de querer fazer uma prova, de querer fazer uma meia, de querer fazer uma maratona, antes mesmo de treinar? Né? A gente é bem conservador. Né? A gente tenta ser bem conservador, porque é o seguinte, eu não sei o histórico dessa pessoa, né, a nível de prática de atividade física. E para ele correr uma meia maratona ou uma maratona, precisa, de fato, uma base, um treino, um histórico que me permita dizer o seguinte, pô, vai ser tranquilo, vai dar certo. Né? Para vocês conseguirem correr uma maratona, vocês têm um histórico relativamente longo para chegar nisso. Então, é preciso, de fato, gerenciar essa questão. Já teve pessoas que chegou para mim, não, eu vim para cá para fazer um treinamento e quero correr uma maratona. Eu disse, que legal, vamos em frente. Não, mas eu já me inscrevi. Eu disse, pô, beleza. Quando é? Ela disse, daqui a 9 meses. Eu disse, tudo bem. E como está o seu nível? Eu disse, não, estou começando a correr agora. Eu disse, olha, eu não recomendo e tal. Então, assim, ela foi até um pouco, não, mas eu quero e tal. Bom, acabou não evoluindo com a gente. E ela fez a maratona. Um tempo depois eu encontrei. E aí, deu certo, não sei o que. Ela fez, não, eu fiz. Aí você está caminhando? Tô, porque eu machuquei. E aí ela machucou, passou um ano em tratamento e depois voltou a correr. Voltou a correr, não. O marido dela e tal, ela voltou a praticar apenas caminhada com pouca corrida. Porque ela viu que ali não encontrou e tal, foi um sacrifício. E não, a crescente foi muito rápida, então ela cresceu num pico e desceu em outro. E aí ela equilibrou e aí manteve na corrida de saúde. E talvez tenha caído até mais rápido do que subiu, rápido, né? Assustou muito. Realmente, eu fui pesquisar aqui, Brigitte Kosgei,
Até a foto dela, se vocês olharem, olha a postura dela, né? Então, uma pessoa correndo com essa postura para os juízes da internet, ela não poderia correr. Isso. Né? Então, somente ela foi bicampeã de Chicago 2018 e 2019 e bicampeã da Maratona de Londres 2019 e 2020. Lembrando que ela tem o ex-recorde mundial da maratona. Então, uma coisa que a gente fala muito até é não deixar ninguém te limitar. É simples. Né? Correr de ponta de pé ou calcanhar? Entrar com... porque isso aí... Você tem grandes campeões correndo na ponta de pé e grandes campeões entrando com calcanhar. Então, e aí? É bem... Aprimora aquilo que o cara tem de bom, que eu acho que os desempenhos vão vir. Porque se quiser mudar o padrão de uma pessoa que está com 30 anos de idade, você vai ter que passar um longo tempo corrigindo e readaptando aquele padrão. Então, isso aí, o mercado de corrida, ele não para. Não para essas adaptações, essas transformações, tanto no mercado de tecnologia e de acessórios para os atletas, como nos bastidores nas organizações. Antigamente, você não tinha camisas tecnológicas, era uma camisa regata, um dry pesado, que arranhava e tal. Bom, hoje arranha muito mais do que no passado, mas era aquilo que se tinha. Então, hoje você tem uma corrida com vários pré-requisitos que as pessoas já consideram, nessa corrida vai ter tal pré-requisito, tal. O pré-requisito é uma camisa legal, o chip tem que ser já no número de peito, porque antigamente era um cartão que era colocado no tênis. Na verdade, não é nem um cartão. Cara, era uma cápsulazinha. Que a pessoa encaixava num tênis. E aí eles botaram a cápsula, colocaram uma capa para o cadarço amarrar. Aí depois passou a ser um cartão, como se fosse um cartão de crédito na metade. Um cartão de crédito na metade com 4 furinhos. Aí evoluiu para o chip descartável e hoje está no número de peito. Daqui a pouco a gente não vai nem ver onde ele está. Em algumas corridas o cara não sabe onde está. Quem não conhece, não os sabe. Avisados não sabem. Quem não conhece, não sabe. Mas deixa eu fazer só uma pergunta. A gente está falando em evento esportivo. E a gente que mora aqui, né, em Pernambuco, a gente sabe das dificuldades que são fazer eventos esportivos aqui. Sim. Então, a gente tem no mercado aqui, né, João Pessoa, Maceió, tal. E você que é um cara que produz, que planeja, faz evento, o quanto a burocracia atrapalha, tá certo, os eventos da nossa cidade ou da nossa região, e se isso está melhor, tá certo? Porque a gente sabe que João Pessoa, né, Bruninho corre muito de João Pessoa, a gente fazia meia maratona de João Pessoa há 10 anos atrás, que já eram provas bem interessantes. Sim. Tá certo? Então, qual é a característica que Recife tem para ter tanta dificuldade para mudar percurso, por exemplo? Obviamente tem a característica geográfica da cidade, da população onde mora aqui e tal. É uma cidade pequena, né? Cidade pequena. E litorânea, né? Que aí de um lado é mar, do outro é a cidade. Exato. Aí às vezes você não tem outros raios para... Você só tem metade, porque a outra metade é mar. Né? Então, tem algumas particularidades. Eu digo sempre o seguinte, na sua casa, todos correm. Quem é o líder? Vocês dois. Exato. Você e Eide. Exatamente. Então, na hora que os líderes incentivam a prática, a tendência é que isso facilite. Então, se a gente tem prefeito ou algum gestor que incentive a prática, a gente vai ter as adaptações que favorecem isso. João Pessoa cresceu absurdamente nesses 3 últimos anos, porque o prefeito de lá, né, ele incentiva absurdamente a prática esportiva. Inclusive, ele participa de várias corridas. Muitas. Não porque ele queira aparecer, mas sim porque ele já era adepto. Ele já participava antes disso. Então, a partir do momento que ele é um adepto, é um praticante, ele tem outra visão para a possibilidade da crescente disso. E isso gira milhões no mercado, inclusive para ele como gestor. Porque há um investimento, há uma circulação, um aquecimento no mercado da moeda mesmo, naquele período, que qualquer político gostaria que acontecesse na sua cidade. Agora você precisa construir isso. Porque quando a gente vai para uma maratona, por exemplo, do Rio, falta hotel. Todos os restaurantes que você vai estão lotados com reservas e não cabe ninguém.
né? Os shoppings entupidos de gente, as praias lotadas, ponto turístico lotado, ou seja, o final de semana está entupido. Existe um estudo que fala que circula milhões a mais. Por muito pouco, vamos lá, festival de inverno em Gravatá, em Garanhuns, a população dobra. Pô, se a população dobra, o dinheiro também vai circular talvez 2 vezes mais. Isso não é diferente na corrida de rua. Se a gente traz 30 mil pessoas, que inclusive o percentual é 70% de fora, 30% de dentro, da Maratona do Rio. Então, 70% dessas 30 mil pessoas são de fora do Rio. Sem contar, Deco, que não vem só para a maratona. Não é só o atleta. Passear, é o atleta a e família. E eles passeiam, eles não fazem a prova e vão embora. Hoje o cálculo é um atleta mais uma pessoa e meia, a média. Cada atleta leva. Então, isso é uma quantidade considerável. Não, isso é um fato interessante, porque, por exemplo, eu já até reservei o hotel, né? Mas na região da largada não tem hotel mais, a gente está em janeiro. E não tem Airbnb e apartamentos. Não tem mais. Ó, o negócio cresce de uma forma tão impressionante nessas corridas assim, que a própria população abre a porta para receber essas pessoas. Porque é o seguinte, não é só, eu tenho um amigo no Rio. Amigo do amigo fica na casa deles. Exatamente. Amigo do amigo, vem para cá que tem um quarto, dorme comigo. Porque não cabe, a rede hoteleira não suporta. Ô Deco, e uma mudança assim, que tu pudesse elencar, tipo, do Deco que fazia evento há 10 anos atrás, pro tipo de evento, determinado evento, pro cara de hoje. O que é que mais mudou? Em termos de mercado de corrida. Obviamente a maturidade, né? A gente vê isso. Mas uma coisa que é bem interessante, que eu sempre digo, a mentalidade empresa. Porque há muitos anos atrás... Ou seja, não é mais o CPF, é o CNPJ, né? Isso. Então, tratar como empresa muda um pouquinho, porque aí você fala com os grandes patrocinadores que são empresa de forma diferente. Entendeu? Você já não é uma pessoa física, porque uma Petrobras, um Carrefour, um Pão de Açúcar, na hora que você trata com uma pessoa física, torna frágil a negociação. Quando você trata de pessoa jurídica, a negociação é diferente. Então, a gente profissionalizar isso é muito importante. Então, a empresa, quando a gente começou a ver a Corporiciano como empresa, então vários setores a gente foi aprimorando e olha que a gente ainda está engateando no mercado nacional e até mundial. Né? Claro que eu tenho que olhar sempre para quem é muito maior que a gente, porque talvez seja o espelho e o nosso norte. Né? Então é o seguinte, na hora que a gente virou a chave para dizer assim, eu preciso enxergar como empresa, né? Outros fatores mudaram. Responsabilidade nas organizações, responsabilidade como os atletas vão interpretar isso aí. Né? Ou seja, quem está organizando não é uma pessoa, e sim uma empresa. Você não consegue contato, por exemplo, com o organizador. Quem é o organizador da Maratona do Rio? Não sei, é a empresa tal. Se você quiser reclamar, você vai reclamar para um telefone. Se você quiser elogiar, você vai elogiar num site. Você não vai tratar diretamente com aquele organizador. Então, isso é uma virada de chave super importante, porque tudo que está ali é pessoa jurídica nos bastidores. E o que é que tu acha ainda que o mercado em breve vai ofertar? Eu digo que assim, a corrida de rua é um esporte que é bem abrangente. Né? E as pessoas sempre procuram desafios e novidades e tal. E aí o que acontece é o seguinte, acabou que abriu um pouco mais. Né? Então, outras modalidades esportivas recreativas surgiram para complementar isso. Né? Antigamente a gente tinha a musculação, que era vamos dizer, o fortalecimento de um atleta e o complemento para ser um bom corredor. Entrou o CrossFit. Então, o CrossFit também é uma parte, né, de pessoas que estão lá treinando, se fortalecendo, mas que correm. Mas no CrossFit também surgiram essas modalidades. Corrida, né? Surgiram essas modalidades e essas competições. E aí o negócio começou a também virar para o CrossFit.
E aí vira, aí tem, mas enjoei um pouquinho, quero mudar a modalidade. Entrou o beach tennis, entrou o crossfit, entrou várias outras modalidades. Então, ainda assim, a gente ainda tem uma crescente na corrida. A corrida de rua nunca vai mudar, sempre vai ser corrida de rua. Mas a gente vai ter temas. Uma corrida de rua com cores, há muitos anos atrás a gente fez, mas continua em outras regiões. Uma corrida de rua de São João, de Carnaval, que vai ter aqui agora uma temática na marca maior de Carnaval que a gente tem. Inclusive, só sem citar, com inscrições quase esgotadas. Faltando umas 2 semanas aí. Isso. Não, mas a gente pode citar, não tem problema. A corrida do Galo. A corrida do Galo. Sim, o nome em relação ao que Deco está falando é isso. O nome do Galo da madrugada é muito forte, né? Mas uma coisa... É exclusivo. Você só vai ter aqui. Só vai ter ela. Então, isso aí, as pessoas vão vir do mundo todo, se ela quiser esse tipo de tema. É igual a maratona da Disney. Você só vai ter na Disney. Não tem outro parâmetro. Então, essas corridas temáticas vão surgir, porque cada região tem sua cultura. E aí, de repente, você tem uma cultura disso aí, porque o Rio também traz muita gente turista, porque já o turismo do Rio já é gigante, é lindo, maravilhoso, e passa pelos principais pontos do Rio. Inclusive, é tão gigantesco esse negócio do Rio, porque na maratona do ano passado, tem 2 grandes... O Cristo estava de laranja, que era a marca oficial. Isso é um negócio difícil de você fazer. São os pontos turísticos. A escada rolante era laranja, que era a marca... Então, a cidade vive isso. Então... Quando a gente imagina que é para onde a gente vai. Vai demorar, mas para onde a gente vai. Mas veja. A temática do Rio é bacana porque, assim, eu até costumo falar isso. Vai para a Maratona do Rio, é festa. Isso. Você chega na maratona, vai estar lá tocando Monobloco, Martinalha, Leandro Sapucaí. Isso. Na arena. É como eles chamam, festival, né? É um festival. Isso aí. Né? E talvez, Deco, possa até estar enganado, mas eu acho que o caminho, muito breve, seja isso. Sim. Acolher mais, abraçar mais, entendeu? E é um evento que você pode levar a família, como você falou. Isso. Né? Que vai você, exemplo, a família espera a pessoa, quando chega lá, vai recepcionar, vamos pegar minha medalha. Não, mas vamos lá na arena. Velho, isso é perfeito, né? A gente tá com o tempo esgotadíssimo. Rapaz, é impressionante como passa rápido, né? Você vai... E é um tema que a gente não gosta de falar, né? Acaba sem gostar de falar nesse tipo. E veja, acontece que é muitos bastidores de quem corre. Pouco se escuta. Se você falar dos bastidores da organização, ninguém imagina que uma maratona, Maurício Nassau, que é a mais tradicional aqui há 12 anos e tal, no final de semana ninguém dorme. Ninguém dorme, porque passa madrugada em Claro montando um evento para quantas pessoas trabalhando, Deco? Mais de 500. Quase 700 pessoas trabalhando. Uma mensagem para o corredor. Eu digo o seguinte, que corrida de rua, qualquer outro tipo de esporte, nunca parem. O corpo foi feito para se mexer. Se movimentem. Essa é o grande questão dessa... Eu tenho vários exemplos que a gente pode citar, onde apenas o movimento, a caminhada, o andar, ou qualquer coisa, já é uma solução. A pessoa gestante, acabou de ter um filho, o que é que o médico diz? Vá andar. Se mexam. Então, o recado é esse, se mexam. Boa. Meu lindo, um beijo pra você. Tô enjoado de te ver, bicho. Quase todo dia eu vejo esse cara. Rapaz, dá um alô rápido aí, porque a gente já vai acabar. Vê só, é um prazer estar aqui com o Deco, né? Você sabe que a vida toda eu fiquei dizendo, vamos levar Deco. E tem um amigo nosso que dizer, você fica puxando o saco desse cara. Mas a importância de Deco na minha vida de corredor é muito grande, porque foi a primeira assessoria que eu entrei, estou lá até hoje. Faço uns bicos por aí em outros lugares. Faço uns bicos aí em outros lugares, mas eu digo assim, quando a gente vê o crescimento da corrida e vê que empresas estão se capacitando para proporcionar para a gente eventos, né, com mais profissionalismo. Isso aí. Então, é isso aí. Parabéns e tamo junto. Tamo junto, meu povo. Não se esquece de se inscrever no canal e deixar o like, tá? Por favor, porque isso nos ajuda muito e o YouTube entende que é um conteúdo bacana e vai mostrar para mais pessoas. Beleza? Bora correr, galera!